O Profeta, Gibran Khalil Gibran, Parte 2. Então um advogado disse: Que pensas de nossas leis, mestre? E ele respondeu: Vós vos deleitais em estabelecer leis, mas deleitai-vos vós ainda mais em violá-las. Como crianças que brincam à beira do oceano, edificando pacientemente torres de areia e, logo em seguida, destruindo-as entre risadas. Mas, enquanto edificais vossas torres de areia, o oceano atira mais areia à praia, e quando as destruís, o oceano ri convosco. Na verdade, o oceano sempre ri com os inocentes. Que dizer, porém, daqueles para quem a vida não é um oceano, nem as leis baixadas pelo homem, torres de areia? Aqueles para quem a vida é uma pedra e a lei um cinzel, com o qual procuram esculpi-la à sua própria imagem. Que dizer do aleijado que odeia os bailarinos? E do boi que gosta de seu jugo e considera o gamo e o servo seres extraviados e vagabundos? E da serpente idosa que não pode mais largar a pele e qualifica todas as outras de desnudas e impúdicas? E daquele que chega cedo ao banquete de núpcias e, depois, saciado e esgotado, segue seu caminho, dizendo que todo festim é uma violação da lei e todo festejador um culpado? Que direis desses todos, senão que eles também se mantêm na claridade do sol, mas de costas para o sol? Vêem somente suas sombras, e suas sombras são suas leis. E que é o sol para eles, senão um lançador de sombras? E que é reconhecer as leis, senão curvar-se e delinear essas sombras sobre a terra? Vós, porém, que caminhais encarando o sol, que imagens desenhadas sobre a terra vos podem deter? Vós, que viajais com o vento, que catavento orientará vosso curso? Que lei humana vos poderá atar quando quebrardes vosso jugo, mas não a porta de uma prisão humana? Que leis temereis se dançardes sem tropeçar em nenhuma cadeia de ferro feita pelo homem? E quem vos poderá acusar em juízo se rasgai vossas vestimentas sem as atirar no caminho alheio? Povo de Arfalese, podeis abafar o tambor e afrouxar as cordas da lira, mas quem poderá proibir a calhandra de cantar? E um tribuno disse: Fala-nos da liberdade. E ele respondeu: Às portas da cidade e em vossos lares eu vos vi prosternar-vos e adorar vossa própria liberdade, como escravos que se humilham perante um tirano e glorificam-no, embora ele os destrua. Sim, na alameda do templo e à sombra da cidadela, tenho visto os mais livres dentre vós carregar sua liberdade como um jugo e um grilhão. E meu coração sangrou dentro de mim, pois só podereis libertar-vos quando até mesmo o desejo de procurar a liberdade tornar-se um jugo para vós, e quando cessares de falar da liberdade como de uma meta e de um fim. Sereis, na verdade, livres, não quando vossos dias estiverem sem preocupação, e vossas noites sem necessidades e sem aflição, mas, antes, quando essas coisas sobrecarregarem vossa vida e, entretanto, conseguirdes elevar-vos acima delas, desnudos e desatados. E como vos elevareis acima de vossos dias e de vossas noites, se não quebrardes as cadeias com que, na madrugada de vossa compreensão, prendestes vossa hora meridiana? Na verdade, o que chamais de liberdade é a mais forte dessas cadeias,
embora seus anéis cintilem ao sol e vos deslumbrem. E que quereis rejeitar para serdes livres, senão fragmentos de vós próprios? Se é uma lei injusta que pretendeis abolir, lembrai-vos de que esta lei foi escrita por vossa própria mão e em vossa própria testa. Não conseguireis extingui-la queimando vossos códigos, nem lavando as faces de vossos juízes, embora despejeis o mar por cima delas. E se é um déspota que quereis destronar, verificai primeiro se seu trono erguido dentro de vós está destruído. Pois como poderia um tirano dominar os livres e os altivos se não tivessem tirania na sua própria liberdade e vergonha na sua própria altivez? E se é uma preocupação que quereis eliminar, essa preocupação foi escolhida por vós mais do que a vós imposta. E se é um temor que precisais dissipar, o centro desse temor está em vosso coração e não na mão do temido. Na verdade, todas as coisas movem-se dentro de vós em constante meio enlace, as desejadas e as receadas, aquelas que vos repugnam e aquelas que vos atraem, aquelas de quem fugis e aquelas que procurais. Essas coisas movem-se dentro de vós como luzes e sombras em pares estreitamente unidos. E quando a sombra se desvanece e se dissipa, a luz que se demora torna-se a sombra de uma outra luz. É dessa maneira que vossa liberdade, quando perde seus entraves, transforma-se num entrave para uma liberdade maior. E a sacerdotisa adiantou-se novamente e disse: Fala-nos da razão e da paixão. E ele respondeu, dizendo: Vossa alma é frequentemente um campo de batalha onde vossa razão e vosso juízo combatem vossa paixão e vosso apetite. Pudesse eu ser o pacificador de vossa alma, transformando a discórdia e a rivalidade entre vossos elementos em união e harmonia. Mas como poderei fazê-lo, a menos que vós mesmos desejais também pacificadores, mais ainda, enamorados de todos os vossos elementos? Vossa razão e vossa paixão são o leme e as velas de vossa alma navegante. Se vossas velas ou vosso leme se quebram, só podereis derivar ou permanecer imóveis no meio do mar. Pois a razão, reinando sozinha, restringe todo o impulso, e a paixão, deixada a si, é um fogo que arde até a sua própria destruição. Que vossa alma eleve, portanto, vossa razão à altura de vossa paixão, para que ela possa cantar, e que dirija vossa paixão a par com vossa razão, para que ela possa viver numa ressurreição cotidiana e, como a fênix, renascer das próprias cinzas. Gostaria que tratasseis vosso juízo e vosso apetite como trataríeis dois hóspedes amados em vossa casa. Certamente não honraríeis um hóspede mais do que o outro, pois quem procura tratar melhor um dos dois perde o amor e a confiança de ambos. Entre as colinas, quando vos sentardes à sombra fresca dos álamos brancos, compartilhando a paz e a serenidade dos campos e dos prados distantes, então que vosso coração diga em silêncio: Deus repousa na razão. E quando bramir a tempestade e o vento poderoso sacudir a floresta, e o trovão e o relâmpago proclamarem a majestade do céu, então que vosso coração diga com temor e respeito: Deus age na paixão. E já que sois um sopro na esfera de Deus e uma folha na floresta de Deus, vós também devereis descansar na razão e agir na paixão.
E uma mulher disse: Fala-nos da dor. E ele respondeu: Vossa dor é o rompimento do invólucro que encerra vossa compreensão. Assim como a semente da fruta deve quebrar-se para que seu coração apareça ante o sol, desse mesmo modo deveis conhecer a dor. Se vosso coração pudesse viver sempre no deslumbramento do milagre cotidiano, vossa dor não vos pareceria menos maravilhosa que vossa alegria. E aceitaríeis as estações de vosso coração como sempre aceitastes as estações que passam sobre vossos campos. E contemplaríeis serenamente os invernos de vossa aflição. Grande parte de vosso sofrimento é por vós próprios escolhida. É a amarga porção com a qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. Confiai, portanto, no médico, e bebei seu remédio em silêncio e tranquilidade, pois sua mão, embora pesada e dura, é guiada pela suave mão do invisível. E a taça que ele vos oferece, embora queime vossos lábios, foi confeccionada com a argila que o oleiro umedeceu com suas lágrimas sagradas. E um homem disse: Fala-nos do conhecimento de si próprio. E ele respondeu, dizendo: Vosso coração conhece em silêncio o segredo dos dias e das noites, mas vossos ouvidos anseiam por ouvir o que vosso coração sabe. Desejai conhecer em palavras aquilo que sempre conheceste em pensamento. Quereis tocar com os dedos o corpo nu de vossos sonhos, e é bom que o desejeis. A fonte secreta de vossa alma precisa brotar e correr, murmurando para o mar, e o tesouro de vossas profundezas ilimitadas precisa revelar-se a vossos olhos. Mas não useis balanças para pesar vossos tesouros desconhecidos, e não procureis explorar as profundezas de vosso conhecimento com uma vara ou uma sonda, porque o eu é um mar sem limite e sem medidas. Não digais, encontrei a verdade. Dizei de preferência, encontrei uma verdade. Não digais, encontrei o caminho da alma. Dizei de preferência, encontrei a alma andando em meu caminho. Porque a alma anda por todos os caminhos. A alma não marcha numa linha reta, nem cresce como um caniço. A alma desabrocha qual um lótus de inúmeras pétalas. Então, um professor disse: Fala-nos do ensino. E ele disse: Homem algum poderá revelar-vos, senão o que já está meio adormecido na aurora de vosso entendimento. O mestre que caminha à sombra do templo, rodeado de discípulos, não dá de sua sabedoria, mas sim de sua fé e de sua ternura. Se ele for verdadeiramente sábio, não vos convidará a entrar na mansão de seu saber, mas vos conduzirá antes ao limiar de vossa própria mente. O astrônomo poderá falar-vos de sua compreensão do espaço, mas não vos poderá dar a sua compreensão. O músico poderá cantar para vós o ritmo que existe em todo o universo, mas não vos poderá dar o ouvido que capta a melodia, nem a voz que a repete. E o versado na ciência dos números poderá falar-vos do mundo dos pesos e das medidas, mas não vos poderá levar até lá, porque a visão de um homem não empresta suas asas a outro homem. E assim como cada um de vós se mantém isolado na consciência de Deus, assim cada um deve ter sua própria compreensão de Deus e a sua própria interpretação das coisas da terra. E um adolescente disse: Fala-nos da amizade. E ele respondeu dizendo:
Vosso amigo é a satisfação de vossas necessidades. Ele é o campo que semeais com carinho e ceifais com agradecimento. É vossa mesa e vossa lareira, pois ide a ele com vossa fome e o procurais em busca de paz. Quando vosso amigo expressa seu pensamento, não temais o não de vossa própria opinião, nem prendais o sim. E quando ele se cala, que vosso coração continue a ouvir o seu coração. Porque na amizade todos os desejos, ideais, esperanças nascem e são partilhados sem palavras, numa alegria silenciosa. Quando vos separais de vosso amigo, não vos aflijais, pois o que há mais nele pode tornar-se mais claro na sua ausência, como para o alpinista a montanha parece mais clara vista da planície, e que não haja outra finalidade na amizade a não ser o amadurecimento do espírito, pois o amor que procura outra coisa a não ser a revelação de seu próprio mistério não é amor, mas uma rede armada, e somente o inaproveitável é nela apanhado. E que o melhor de vós próprios seja para vosso amigo. Se ele deve conhecer o fluxo de vossa maré, que conheça também o seu refluxo. Pois que achais seja vosso amigo para que o procureis somente a fim de matar o tempo? Procurai-o sempre com horas para viver. O papel do amigo é o de encher vossa necessidade, não o vosso vazio. E na doçura da amizade que haja risos e o partilhar dos prazeres, pois no orvalho das pequenas coisas o coração encontra sua manhã e sente-se refrescado. Então um literato disse: Fala-nos da conversação. E ele respondeu: Vós conversais quando deixais de estar em paz com vossos pensamentos. E quando não podeis mais viver na solidão de vosso coração, procurais viver nos vossos lábios, e encontrais então uma diversão e um passatempo nas vibrações emitidas. E em grande parte de vossas conversações, o pensamento é meio assassinado, pois o pensamento é uma ave do espaço que, numa gaiola de palavras, pode abrir as asas, mas não pode voar. Há entre vós aqueles que procuram os faladores por medo da solidão. A quietude da solidão revela-lhes seu eu desnudo, e eles preferem escapar-lhe. E há aqueles que falam e, sem o saber ou prever, traem uma verdade que eles próprios não compreendem. E há aqueles que possuem a verdade dentro de si, mas não a expressam em palavras. No íntimo de tais pessoas, o espírito habita num silêncio rítmico. Quando encontrardes vosso amigo na rua ou no mercado público, deixai que o espírito que está em vós ponha em movimento vossos lábios e dirija a vossa língua, e que a voz escondida na vossa voz fale ao ouvido de seu ouvido, pois sua alma guardará a verdade de vosso coração, como é lembrado o sabor do vinho, mesmo depois que a sua cor houver sido esquecida e a taça que o continha não mais existir. E um astrônomo disse: Mestre, que dizes do tempo? E ele respondeu: Gostaríeis de medir o tempo, o ilimitado e o imensurável. Gostaríeis de ajustar vosso comportamento e mesmo de reger o curso de vossas almas de acordo com as horas e as estações. Do tempo, gostaríeis de fazer um rio, na margem do qual sentaríeis para observar correr as águas. Contudo, o que em vós escapa ao tempo, sabe que a vida também escapa ao tempo. E sabe que ontem é apenas a recordação de hoje,
e que o amanhã o sonho de hoje, e que aquilo que canta e medita em vós continua a morar dentro daquele primeiro momento em que as estrelas foram semeadas no espaço. Quem, dentre vós, não sente que seu poder de amar é ilimitado? E, contudo, quem não sente esse amor, embora ilimitado, circunscrito dentro de seu próprio ser, e não se movendo de um pensamento amoroso a outro e de uma ação amorosa a outra? E não é o tempo exatamente como o amor indivisível e insondável? Se, todavia, deveis dividir o tempo em estações, que cada estação envolva todas as outras estações, e que vosso presente abrace o passado com nostalgia e o futuro com ânsia e carinho. E um dos anciões da cidade disse: Fala-nos do bem e do mal. E ele respondeu: Do bem que está em vós poderei falar, mas não do mal. Pois que é o mal senão o próprio bem torturado por sua fome e sede? Em verdade, quando o bem sente fome, procura alimento até nos antros escuros, e quando sente sede, desaltera-se até em águas estagnadas. Vós sois bons quando vos identificais com vós mesmos, mas não sois maus quando deixais de vos identificar com vós mesmos. Pois a casa que se divide não se torna antro de ladrões, é apenas uma casa dividida, e um navio sem leme pode vaguear sem rumo entre recifes perigosos e não se afundar. Vós sois bons quando vos esforçais por dar de vós próprios, mas não sois maus quando vos limitais a procurar o lucro, pois, quando lutais pelo lucro, sois simplesmente raízes que se agarram à terra e lhe sugam o seio. Certamente, a fruta não pode dizer à raiz: sê como eu, madura e plena, e sempre generosa de tua abundância. Pois, para a fruta, dar é uma necessidade, como para a raiz, receber é uma necessidade. Vós sois bons quando falais plenamente acordados, porém não sois maus quando adormeceis enquanto vossa língua tartamudeia sem propósito. Mesmo um discurso gaguejante pode fortalecer uma língua débil. Vós sois bons quando andais rumo a vosso objetivo, firmemente e com passos intrépidos. Porém, não sois maus quando ides cocheando. Mesmo aqueles que cocheiam não andam para trás. Mas vós que sois fortes e velozes, guardai-vos de cochear por complacência na presença dos coxos. Vós sois bons de inúmeras maneiras, e não sois maus quando não sois bons. Estais apenas ociosos e indolentes. Pena que as gazelas não possam ensinar a velocidade às tartarugas. Na vossa ânsia pelo vosso eu gigante está a vossa bondade, e essa ânsia está em todos vós. Mas, em alguns, essa ânsia é uma torrente que se precipita impetuosamente para o mar, carregando os segredos das colinas e as canções da floresta. Em outros, é uma corrente preguiçosa que se perde em meandros e serpenteia, arrastando-se antes de atingir a costa. Mas que aquele que muito deseja se guarde de dizer àquele que pouco deseja: Por que és lento e atrasado? Pois o verdadeiramente bom não pergunta ao desnudo: Onde está a tua roupa? Nem ao desabrigado: Que aconteceu à tua casa? Então, uma sacerdotisa disse: Fala-nos da prece. E ele respondeu, dizendo: Vós rezais nas vossas aflições e necessidades,
pudesseis rezar também na plenitude de vossa alegria e nos dias de abundância. Pois, que é a oração senão a expansão de vosso ser no éter vivente? E se vos dá conforto exalar vossas trevas no espaço, maior conforto sentireis quando exalardes a aurora de vosso coração. E se não podeis reter as lágrimas quando vossa alma vos chama para orar, ela vos deveria esporear repetidamente, embora chorando, até que aprendesseis a orar com alegria. Quando rezais, elevai-vos até encontrardes nas alturas aqueles que estão orando à mesma hora, e que, fora da oração, talvez nunca encontrasseis. Que vossa visita a esse templo invisível não tenha, portanto, nenhuma outra finalidade senão o êxtase e a doce comunhão. Pois se penetrardes no templo unicamente para pedir, nada recebereis. E se nele entrardes para vos curvar, ninguém vos erguerá. E mesmo se aí fordes para mendigar favores para outros, não sereis atendidos. Basta-vos entrar no templo invisível. Não vos posso ensinar a rezar com palavras. Deus não escuta vossas palavras, exceto quando Ele próprio as pronuncia através de vossos lábios. E não vos posso ensinar a oração dos mares e das florestas e das montanhas. Mas vós, que nascestes das montanhas e das florestas e dos mares, podeis encontrar suas preces no vosso coração. Se somente escutardes na quietude da noite, ouvi-lo-eis dizer em silêncio: Deus nosso, que és nosso eu alado, é tua vontade em nós que quer, é teu desejo em nós que deseja, é teu impulso em nós que pode transformar nossas noites, que te pertencem, em dias que também te pertençam. Nada te podemos pedir, pois conheces nossas necessidades antes mesmo que nasçam em nós. Tu és nossa necessidade, e dando-nos mais de ti, tu nos dá tudo. Então, um ermitão que visitava a cidade uma vez por ano acercou-se e disse: Fala-nos do prazer. E ele respondeu, dizendo: O prazer é uma canção de liberdade, mas não é a liberdade, é o desabrochar de vossos desejos, mas não o seu fruto. É um abismo olhando para o cume, mas não é nem o abismo nem o cume. É o engaiolado ganhando espaço, mas não é o espaço que o envolve. Sim, na verdade, o prazer é uma canção de liberdade, e de bom grado eu vos ouviria cantá-la de todo o vosso coração. Porém, não gostaria que perdesseis vosso coração no canto. Alguns de vossos jovens procuram o prazer como se fosse tudo na vida, e são condenados e repreendidos. Eu preferiria nem condená-los, nem repreendê-los, mas deixá-los procurar, pois encontrarão o prazer, mas não só ele. 7 são suas irmãs, e a última dentre elas é a mais bela que o prazer. Não ouviste falar do homem que cavava a terra à procura de raízes e descobriu um tesouro? E alguns de vossos anciões recordam seus prazeres com remorso, como se fossem erros cometidos num estado de embriaguez. Mas o remorso é o escurecimento da alma, e não o seu castigo. Deveriam antes recordar seus prazeres com reconhecimento, como recordariam uma colheita de verão. Todavia, se acharem conforto no remorso, deixemo-los se confortarem. E há entre vós aqueles que não são jovens para procurar, nem velhos para recordar. E no seu temor de procurar e recordar, desprezam todos os prazeres por medo de afugentar ou ofender o espírito. Porém, na sua renúncia está seu prazer,
e assim eles também descobrem um tesouro, embora cavem com mãos trêmulas à procura de raízes. Mas, dizei-me, quem pode ofender o espírito? Ofende o rouxinol a quietude da noite ou o pirilampo as estrelas? E poderá a vossa flama ou vossa fumaça sobrecarregar o vento? Credes que o espírito é um poço tranquilo que podeis perturbar com um bastão? Muitas vezes, ao negardes a vós mesmos um prazer, nada mais fazeis do que represar vosso desejo nos recessos de vosso eu. E quem sabe se o que parece omitido hoje não espera pelo amanhã? Mesmo o vosso corpo conhece sua herança e seus direitos, e vós não o podeis iludir. E vosso corpo é a harpa de vossa alma. A vós pertence tirar dele música melodiosa ou ruídos dissonantes. E agora perguntais em vosso coração: como distinguiremos o que é bom no prazer do que é mal? E depois aos vossos campos e pomares, e lá aprendereis que o prazer da abelha é sugar o mel da flor, mas que o prazer da flor é entregar o mel à abelha. Pois para a abelha uma flor é uma fonte de vida, e para a flor uma abelha é uma mensageira de amor. E para ambas, a abelha e a flor, dar e receber o prazer é uma necessidade e um êxtase. Povo de Orfalese, nos vossos prazeres imitai as flores e as abelhas. E um poeta disse: fala-nos da beleza. E ele respondeu: onde procurareis a beleza e como a podereis encontrar, a menos que ela mesmo seja vosso caminho e vosso guia? E como podereis falar, a menos que ela mesma teça vossas palavras? Os aflitos e os feridos dizem: a beleza é amável e suave. Como uma jovem mãe, meio encabulada na sua glória, ela caminha entre nós. Os apaixonados dizem: não, a beleza é uma força poderosa e temível. Como uma tempestade, ela sacode a terra abaixo de nós e o céu acima de nós. Os cansados e os gastos dizem: a beleza é um murmúrio suave, fala em nosso espírito. Sua voz cede aos nossos silêncios como uma luz tênue que treme por medo da sombra. Mas os turbulentos dizem: nós a ouvimos gritar entre as montanhas, e com seus gritos chegavam o tropel de cavalos, o bater de asas e o rugir de leões. À noite, os guardas da cidade dizem: a beleza despontará no oriente com a alvorada. E, ao meio-dia, os trabalhadores e os transeuntes dizem: nós a temos visto inclinada sobre a terra, das janelas do poente. No inverno, os prisioneiros da neve dizem: ela virá com a primavera, pulando sobre as colinas. E no calor do verão, os ceifeiros dizem: nós a vimos dançar com as folhas do outono, e havia neve no seu cabelo. Todas essas coisas dissestes da beleza. Na verdade, porém, não falaste dela, mas de desejos insatisfeitos. E a beleza não é um desejo, mas um êxtase. Não é uma boca sequiosa, nem uma mão vazia que se estende, mas, antes, um coração inflamado e uma alma encantada. Ela não é a imagem que desejais ver, nem a canção que desejais ouvir, mas antes a imagem que contemplais com os olhos velados e a canção que ouvis com os ouvidos tapados. Não é a seiva por baixo da cortiça enrugada, nem uma asa atada a uma garra, mas sim um pomar sempre em flor e uma multidão de anjos em voo. Povo de Orfalese, a beleza é a vida quando a vida desvela seu rosto sagrado.
Mas vós sois a vida, e vós sois o véu. A beleza é a eternidade olhando para si mesma num espelho. Mas vós sois a eternidade, e vós sois o espelho. E um velho sacerdote disse: Fala-nos da religião. E ele disse: Tenho eu falado de outra coisa hoje? Não é a religião todas as nossas ações e reflexões? E tudo o que não é ação nem reflexão, mas aquele espanto e aquela surpresa sempre brotando na alma, mesmo quando as mãos talham a pedra ou manejam o tear? Quem pode separar sua fé de suas ações ou sua crença de seus afazeres? Quem pode espalhar suas horas perante si, dizendo: Esta é para Deus e essa é para mim, esta é para a minha alma e esta é para o meu corpo? Todas vossas horas são asas que adejam através do espaço, passando de um eu a outro. Aquele que veste sua moralidade como veste seus melhores trajes, melhor seria que andasse desnudo. O vento e o sol não cavarão buracos na sua pele, e aquele que traça sua conduta pela ética encarcera seu pássaro cantor numa gaiola. A mais livre canção não chega através de grades e arames. E aquele para quem a adoração é uma janela a abrir, mas também a fechar, não visitou ainda o santuário de sua alma, cujas janelas permanecem abertas de aurora a aurora. Vossa vida cotidiana é vosso templo e vossa religião. Todas as vezes que penetrardes nela, levai convosco todo o vosso ser. Levai o arado, a forja, o macete e a lira. Todas as coisas que modelaste por necessidade ou por prazer, pois nos vossos sonhos não podeis elevar-vos acima de vossas realizações, nem cair abaixo de vossos fracassos. Elevai convosco todos os homens, pois na vossa adoração não podeis voar acima de suas esperanças, nem rastejar abaixo de seu desespero. E se quereis conhecer a Deus, não procureis transformar-vos em decifradores de enigmas. Olhai antes à vossa volta, e encontrá-lo-eis a brincar com vossos filhos. E erguei os olhos para o espaço, e vê-lo-eis caminhando nas nuvens, estendendo os braços no relâmpago e descendo na chuva. E o vereis sorrindo nas flores e agitando as mãos nas árvores. Então Almitra falou, dizendo: Gostaríamos de interrogar-te a respeito da morte. E ele disse: Quereis conhecer o segredo da morte? Mas como podereis descobri-los se não o procurardes no coração da vida? A coruja, cujos olhos feitos para a noite são velados ao dia, não pode descortinar o mistério da luz. Se quereis realmente contemplar o espírito da morte, abri amplamente as portas de vosso coração ao corpo da vida. Pois a vida e a morte são uma e a mesma coisa, como o rio e o mar são uma e a mesma coisa. Na profundeza de vossas esperanças e aspirações, dorme vosso silencioso conhecimento do além. E como semente sonhando sob a neve, assim vosso coração sonha com a primavera. Confiai nos sonhos, pois neles se ocultam as portas da eternidade. Vosso temor da morte é semelhante ao temor do camponês, quando comparece diante do rei, e esse lhe estende a mão em sinal de consideração. Não se regozija o camponês, apesar do seu temor de receber as insígnias do rei? Contudo, não está ele mais atento ao seu temor do que à distinção recebida? Pois, que é morrer se não expor-se desnudo aos ventos e dissolver-se no sol? E que é cessar de respirar se não liberar o hálito de suas marés agitadas
a fim de que se levante e se expanda e procure a Deus livremente? É somente quando beberdes do rio do silêncio que podereis realmente cantar. É somente quando atingirdes o cume da montanha que começareis a subir. E quando a terra reivindicar vossos membros que podereis verdadeiramente dançar. Então já era noite, e Almitra, a vidente, disse: Bendito seja este dia, e este lugar, e teu espírito que nos falou. E ele respondeu: Fui eu realmente quem falou? Não era eu também um ouvinte? Depois desceu os degraus do templo e toda a multidão o seguiu. E quando alcançou seu navio, subiu ao convés. E virando-se novamente para a multidão, ergueu a voz e disse: Povo de Orfalese, o vento me convida a vos deixar. Embora não esteja eu tão apressado quanto o vento, todavia devo afastar-me. Nós, os errantes, que andamos sempre à procura do caminho mais solitário, jamais iniciamos um dia onde encerramos o dia anterior. Nunca a aurora nos encontra onde o poente nos deixou. Mesmo quando a terra dorme, nós viajamos. Somos as sementes de uma planta tenaz, e é quando amadurecemos e atingimos a nossa plenitude de coração que o vento se apodera de nós e nos espalha. Breves foram meus dias entre vós, e mais breves ainda as palavras que pronunciei. Mas se, um dia, minha voz desvanecer-se em vossos ouvidos, e meu amor evaporar-se de vossa memória, então voltarei a vós, e com um coração mais fecundo e lábios mais obedientes à voz do Espírito, falar-vos-eis de novo. Sim, voltarei com a maré. E embora a morte me oculte e o grande silêncio me envolva, procurarei novamente vossa compreensão, e não procurarei em vão. Se algo do que vos disse for verdade, essa verdade vos será revelada com voz mais sonora e em palavras mais acessíveis ao vosso entender. Vou-me com o vento, povo de Orfalese, mas não descerei ao vácuo do nada. E se esse dia não foi a realização de vossas aspirações e de meu amor, fique ao menos com a promessa de um encontro futuro. Transformam-se as necessidades do homem, mas não seu amor, não seu desejo de ver suas necessidades satisfeitas pelo seu amor. Sabei, portanto, que voltarei do meio do silêncio supremo. A neblina, que desaparece ao alvorecer, deixando somente orvalho nos campos, eleva-se, condensa em nuvem e cai sobre a terra como chuva. E não diferente da neblina tenho sido eu. Na calma da noite passeava em vossas ruas, e meu espírito penetrava em vossas casas. O pulsar de vossos corações repercutia no meu coração, e vosso hálito flutuava sobre meu rosto, e assim vos conheci a todos. Sim, conheci vossas alegrias e vossas mágoas, e quando dormíeis, vossos sonhos eram meus sonhos. E muitas vezes estive entre vós como um lago no meio das montanhas, e minhas águas refletiam os cumes que se elevam em vós, e as vertentes inclinadas e os rebanhos errantes de vossos pensamentos e de vossos desejos. E ao meu silêncio afluíam, como torrentes, os risos de vossas crianças, e, como rios, as ânsias de vossos adolescentes. E quando atingiam a minha profundidade, as torrentes e os rios continuavam a cantar. E todavia, algo mais terno que o riso e maior que as ânsias veio a mim. Era o ilimitado em vós, o imenso homem do quais sois meras células e músculos. Ele, em cujo cântico todas vossas canções nada mais são do que murmúrios indistintos. É nesse homem grandioso que sois grandiosos.
e foi contemplando que aprendi a vos contemplar e amar. Pois, que distâncias pode o amor atravessar que não estejam contidas nesta vasta esfera? Que visões, que esperanças, que presunções podem elevar-se acima desse vôo? Como um carvalho gigante recoberto de flores de macieira é o homem imenso que está em vós. Sua potência vos liga à terra, sua fragrância vos eleva no espaço, e sua durabilidade vos dá a imortalidade. Disseram-vos que, como uma corrente, vós sois tão frágeis quanto o vosso elo mais frágil. Esta é somente a metade da verdade. Vós sois também tão fortes quanto o vosso elo mais forte. Medir-vos pelas vossas pequenezas é avaliar o poder do oceano pela inconsistência de sua espuma. Julgar-vos pelas vossas falhas é como censurar as estações pela sua instabilidade. Sim, vós sois como um oceano, e embora os navios encalhados sobre vossas costas esperem o fluxo da maré, vós também, como o oceano, não podeis acelerar vossos fluxos. E sois também como as estações, e embora em vosso inverno negueis vossa primavera, a primavera que descansa dentro de vós sorri na sua letargia e não se sente ofendida. Não penseis que digo essas coisas para que repitais um ao outro. Ele nos elogiou bastante, ele só viu nossas qualidades. Eu somente expresso em palavras o que já sabeis em pensamento. E o que é o saber expresso em palavras, senão a sombra do saber sem palavras? Vossos pensamentos e minhas palavras são ondas de uma memória selada que guarda o registro de vosso passado. E dos dias em que a terra vos ignorava e ignorava-se a si mesma, e das noites em que a terra era criada na confusão. Muitos sábios vieram oferecer-vos sua sabedoria. Eu vim tomar de vossa sabedoria, e eis que encontrei o que é superior à sabedoria, um espírito em fogo que se alimenta de si próprio e cresce constantemente. Enquanto vós, desatentos a esse crescimento, lastimais a consumação de vossos dias. É a vida, a procura da vida em corpos temerosos da sepultura. Não há sepulturas por aqui. Estas montanhas e planícies são berços e alpondras. Cada vez que passais pelo campo onde enterrastes vossos antepassados, olhai bem e vereis a vós e a vossos filhos dançando de mãos dadas. Na verdade, regozijai-vos muitas vezes sem o saber. Outros vos têm procurado, a quem, em troca de promessas douradas, só destes riqueza, poder e glória. Eu vos tenho dado menos que uma promessa, e, no entanto, fostes mais generosos comigo. Deste-me uma sede mais profunda de viver. Certamente não se pode fazer dom maior a um homem do que converter seus desígnios em lábios ávidos e a toda a vida num manancial. E nisso consiste minha honra e minha recompensa, que toda vez que venho à fonte para beber, encontro a própria água sedenta, e ela me bebe enquanto a bebo. Alguns dentre vós têm-me julgado demasiadamente orgulhoso e reservado por haver recusado presentes. Sou, na verdade, muito orgulhoso para receber um salário, mas não presentes, e embora me tenha nutrido de bagas entre as colinas, quando me quereríeis estalar à vossa mesa, e tenha dormido nos pórticos dos templos, quando me teríeis abrigado com prazer. Contudo, não foi vossa carinhosa preocupação com meus dias e noites que tornou meus alimentos deliciosos e povoou meu sonho de visões? Abençoo-vos particularmente por isso. Dai muito e não sabeis que dais. Na verdade,
a bondade que se mira num espelho converte-se em pedra, e uma boa ação que se admira a si própria vira maldição. E alguns dentre vós me acharam distante e embriagado com minha solidão, e disseram: ele se reúne com as árvores da floresta, mas não com os homens. Senta-se sozinho no cume das colinas e olha do alto para a nossa cidade. É verdade, galguei colinas e andei em lugares afastados. Como vos teria podido ver a não ser de grandes alturas ou de grandes distâncias? Como pode alguém estar perto se não estiver longe? E outros dentre vós me chamaram, mas não com palavras, e disseram: estrangeiro, estrangeiro, homem apaixonado pelas alturas inacessíveis, por que habitas nos cumes onde as águias constroem seus ninhos? Por que corres atrás do inatingível? Que tempestades esperas apanhar na tua rede? E que aves vaporosas procura caçar nos céus? Vem e sê um de nós. Desce e satisfaze tua fome com nosso pão, e aplaca tua sede com nosso vinho. Na solidão de suas almas disseram todas essas coisas, mas se sua solidão tivesse sido mais profunda, teriam compreendido que eu procurava somente o segredo de vossa alegria e de vossa tristeza, e que caçava apenas vossos eus maiores que vagueiam no espaço. Mas o caçador era também a caça, pois muitas de minhas flechas partiam do meu arco à procura de meu próprio coração, e aquele que adejava nas alturas era aquele que se arrastava no chão, pois, quando minhas asas se desdobravam ao sol, sua sombra na terra era uma tartaruga. E eu, o crente, era também um cético, pois constantemente punha meu dedo na minha própria ferida com o propósito de fortalecer minha crença em vós e aumentar meu conhecimento de vós. E é com essa crença e esse conhecimento que vos digo: vós não estáis enclausurados em vossos corpos, nem confinados em vossas casas ou campos. O que sois reside acima das montanhas e erra com o vento. Não é algo que rasteja ao sol para aquecer-se ou cava buracos na escuridão para se proteger, mas sim algo livre, um espírito que envolve a terra e se movimenta no éter. Se essas forem palavras vagas, não as procureis esclarecer. Escuro e nebuloso é o começo de todas as coisas, mas não seu fim. E eu prefiro que vós lembreis de mim como de um começo. A vida e todos os seres vivos são concebidos na névoa e não no cristal. E quem sabe se um cristal não é uma névoa em decomposição? Quando vos lembrardes de mim, assim gostaria que vos lembrasseis, que aquilo que parece o mais fraco e desorientado em vós é na realidade o mais forte e decidido. Não foi vosso fôlego que ergueu e solidificou a estrutura de vossos ossos? E não foi um sonho que nenhum de vós recorda haver sonhado, que edificou vossa cidade e modelou tudo o que nela existe? Se vos fosse facultado ver as marés desse fôlego, deixarias de olhar para outra coisa. E se vos fosse facultado ouvir os murmúrios desse sonho, deixarias de ouvir todo outro som. Mas hoje vós não vedes nem ouvis, e é melhor assim. Um dia, porém, o véu que cobre vossos olhos será retirado pelas mãos que o teceram, e a argila que obstrui vossos ouvidos será rompida pelos dedos que a amassaram. Então vereis, então ouvireis, e não deplorareis ter conhecido a cegueira e a surdez, pois naquele dia compreendereis a finalidade oculta de todas as coisas, e abençoareis as trevas como abençoais a luz.
Tendo dito essas coisas, voltou-se e viu o piloto de seu navio postado ao leme, e fitando ora as velas desenroladas, ora o horizonte, e disse: Paciente, muito paciente é o capitão de meu navio. O vento sopra e as velas estão enfunadas. Mesmo o timão pede que o orientem. Porém, meu capitão espera calmamente pelo meu silêncio. E esses meus marujos, que têm ouvido o coro de oceanos maiores, continuam a escutar-me com a mesma paciência. Agora não esperarão mais. Estou pronto. O rio já atingiu o mar, e mais uma vez a grande mãe aperta seu filho contra o peito. Adeus, povo de Orfalese. O dia já se foi, e está se cerrando sobre nós, como o nenufar se cerra sobre seu próprio amanhã. O que aqui nos foi dado, nós os conservaremos. Mais um curto instante, e minha nostalgia começará a recolher argila e espuma para um novo corpo. Mais um curto instante, mais um descanso rápido sobre o vento, e outra mulher me conceberá. Meu adeus a vós e à juventude que passei entre vós. Foi somente ontem que nos encontramos num sonho. Cantaste para mim na minha solidão, e eu, com vossas aspirações, construí uma torre no céu. Mas agora nosso sono fugiu, e nosso sonho desvaneceu-se, e já não é mais a aurora. O meio-dia nos abrasa, e nossa sonolência transformou-se em pleno despertar, e devemos nos separar. Se nos encontrarmos outra vez no crepúsculo da memória, conversaremos de novo e cantareis para mim uma canção mais profunda. E se nossas mãos se encontrarem noutro sonho, construiremos mais uma torre no céu. Dizendo isso, acenou aos marujos, e eles levantaram ferro, soltaram as amarras e rumaram para leste. E um grito rebocou na multidão como de um só coração. Elevou-se no crepúsculo e voou longe sobre o mar, qual doloroso apelo de trombeta. Somente Almitra permaneceu silenciosa, fixando o navio até que desapareceu no nevoeiro. E mesmo quando todos se haviam dispersado, ela ainda estava lá, sozinha, em pé sobre o quebra-mar, rememorando no seu coração as últimas palavras de Al-Mustafa. Mais um curto instante, mais um descanso rápido sobre o vento, e outra mulher me conceberá. Muita gratidão por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu comentário.